19 horas pela Juventude FM 104,9 e nas terças é com a apresentação de Bispo da Paz. Programa Lagarto Anoitece Rezando. Bispo da Paz. São 18 horas e 20 minutos em Lagarto, Juventude FM 104,9, programa Lagarto Anoitece Rezando. Ó Deus de amor e bondade, ajudai-nos a socorrer vossos filhos e filhas que sofrem o difícil desafio de sobreviver sem os recursos básicos necessários. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O tema do dia é a fome e a caridade. A fome nos desafia a desinstalar. É preciso agir, não é possível ficar parados diante dessa realidade. A motivação para o nosso agir e transformar a realidade da fome nos vem de Jesus e de seu Evangelho. Ela não pode acabar entre nós. Se não tiver amor, não vale de nada tudo o que fizermos. E o amor-caridade nasce da experiência primeira de sermos amados radicalmente pelo próprio Deus. A pergunta de São João Paulo II no início deste milênio deve sempre ecoar em nossos ouvidos. Como é possível que ainda haja, no nosso tempo, quem morra de fome, quem esteja condenado ao analfabetismo, quem viva privado dos cuidados médicos mais elementares, quem não tenha uma casa onde se abrigar? É necessário o empenho de todos para superar a fome no nosso país. Por isso, cada pessoa, grupo, comunidade e instituição é convocada a pensar sobre o que pode ser feito diante do flagelo da fome. Eis algumas sugestões que podem nos ajudar. Partilhar do muito ou do pouco que se tem com aqueles que mais necessitam. Converter o resultado do seu jejum e da sua penitência quaresmal também é alimento para quem precisa. Promover, através de investimento financeiro e pessoal, o serviço da caridade e as pastorais sociais que atuam diretamente na superação da desigualdade social e da fome. Organizar grupos de orientação e educação alimentar, economia doméstica, horta em casa, etc. Oferecendo dicas práticas para conservar alimentos, para prepará-los mantendo o valor nutricional e para comprar sem gastar muito. O agir da campanha da Fraternidade 2023 se situa no horizonte das obras de misericórdia pelas quais seremos julgados no último dia. Assim, o exercício da caridade nos leva a envolver na construção de um mundo que tenha pão para quem tem fome e fome de justiça para quem tem pão. Pelas estradas da vida. Vicentinos, Sociedade de São Vicente de Paulo, SSVP. A Sociedade de São Vicente de Paulo, SSVP, fundada em 23 de abril de 1833, em Paris, por 6 jovens universitários católicos, entre os quais o beato Antônio Frederico Ozanam, é uma organização civil de cristãos leigos e leigas dedicada ao serviço da caridade. Tem como objetivo aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis, refletindo e atuando sobre essas causas. Rapidamente, a SSVP espalhou-se pelo mundo e estará presente em 150 países, auxiliando diariamente cerca de 30 milhões de pessoas, por meio da dedicação dos cerca de 800 mil confrades, homens, e consórcias, mulheres. No Brasil, a SSVP foi fundada em 1872 e hoje conta com cerca de 20 mil conferências, com aproximadamente 153 mil membros, que mantém creches, escolas, projetos sociais, lares de idosos e um contato semanal com cerca de 74 mil famílias em situação de necessidade. Além de atuar em situações emergenciais, provendo alimentos, roupas e remédios para pessoas em apuros, a SSVP procura encontrar formas de promoção e libertação das pessoas a quem ajuda. O amor de Deus transborda em nós
quando somos capazes de amar sem esperar nada em troca. Acompanhemos os ensinamentos do bom Jesus e do seu Evangelho. Vamos ouvir um canto, enquanto isso nós preparamos a palavra de Deus. Vamos ouvir o hino da campanha da fraternidade. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar, sacia a nossa pobreza, para o mundo mais justo formar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício, de jejum, oração, caridade, recordemos, pois é nosso ofício, cultivar e plantar a bondade. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante, a carência do amor mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Nas cidades e em todo lugar, que se abra o nosso coração
Programa Lagarto Anoitece Rezando, com Bispo da Paz. Bispo da Paz. São 18 horas e 30 minutos em Lagarto, Juventude FM 104,9, programa Lagarto Anoitece Rezando. E agora, queridos irmãos e irmãs, o amor de Deus transborda em nós quando somos capazes de amar sem esperar nada em troca. Acompanhemos o ensinamento do nosso bom Jesus e do seu Evangelho, que está na leitura de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 31 a 40. Vamos ouvi-los. Evangelho de Mateus 25 a 40. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui vem uma pergunta para batermos um papo sobre o assunto. Como estamos vivendo essas obras de caridade apresentadas por Jesus no Evangelho que acabamos de escutar? Saciando a fome daqueles que têm fome, matando a sede daqueles que têm sede. Sede de alimento, né? E sede de justiça. Como estamos tratando essa causa? Como estamos levando à frente esses ensinamentos de Jesus Cristo? E quando estamos visitando aqueles que estão presos, aqueles que estão doentes, muitas das vezes na nossa correria do dia a dia, né, meu amigo João Paulo, nós não visitamos mais nem os nossos próprios parentes, né? Aqueles que convivem próximo de nós. Então a correria, né, medonha. E também muitas das vezes nós passamos despercebidos por aqueles que também têm fome, né? Fome de alimentação, fome de justiça. Muitas vezes nós não conseguimos dar um pouco de nós a essas pessoas. Talvez nós tenhamos essas riquezas sobre nós. Deus nos deu mais do que aqueles que estão necessitando. E muitas vezes nós não passamos para Ele um pouquinho daquilo que temos. Muitas vezes nós jogamos fora nossos alimentos e às vezes uma pessoa passa faminta em nossa porta e nós não damos algo a eles. Muitas vezes nós temos um grande conhecimento de justiça e alguém está sofrendo porque não conhece a justiça, porque não conhece as leis, porque não conhece como chegar. E muitas vezes nós passamos e não estendemos nossa mão para essa pessoa. Talvez a pessoa quer vamos dizer assim, tem um direito que pode receber algum benefício para ele e não sabe como chegar. E nós sabemos, muitas vezes, nós não procuramos ajudá-lo. Tudo bem, se não conhecemos da causa, não sabemos, mas quando conhecemos, nós somos obrigados a estender a nossa mão. Tem muitos
pessoas que sofrem diante assim, tendo como conseguir alguma coisa, como uma ajuda, morrendo sem ir ao médico porque não sabe como chegar. E quando chega, muitas vezes é muito humilde, não tem coragem de enfrentar as dificuldades para chegar até esse local. Sabemos como é difícil para nós ser atendido, muitas vezes nas filas do INSS, né? Sabe como é difícil, é muito grande. E para aqueles mais humildes, não sabe nem como chegar. E nós podemos chegar assim, se tiver um tempinho, estender a mão e dizer, vamos comigo, olha, por aqui, olha, e perguntar por onde é que esse rapaz pode chegar e levar essa pessoa até lá. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós queremos sermos atendidos primeiro e também ir embora, e aqueles que estão lá sofrendo que fiquem lá. São coisas simples, mas que faz muita diferença, né? Talvez na nossa vida, né? Não agora, mas quando chegarmos junto ao Pai, que Ele vai dizer as ovelhas para cá e os bodes para lá. E é melhor sermos ovelhas, né? Porque ovelhas têm pastor e os bodes vão ficar separados. Então é preciso que abramos os nossos corações para vermos, enxergarmos essas coisas. Pergunta aqui, quais são as pastorais sociais